crase no plural. É muito comum nas provas de concursos, por exemplo, uma questão assim, na frase, a troca de... Vamos, ó. Ele dedicou-se a atividades lucrativas. É muito comum as bancas perguntarem se a troca de a por as geraria erro gramatical ou mudança de sentido. Posso dizer, ele dedicou-se a atividades lucrativas? Ou posso dizer, ele dedicou-se às atividades lucrativas? Então, esse vídeo é sobre isso. O que eu posso e o que eu não posso antes de plural. E mais, se a troca de uma forma pela outra gera erro gramatical? Não. Mudança de sentido? Sim. Problema de coerência? Não. Vê, olhe para cá. Então, eu já começo mostrando o que pode. O que eu posso fazer antes de plural? No final do vídeo a gente vai voltar a esse exemplo. E aí eu já mostro para você aqui. É só seguir comigo, entendendo as opções corretas e as opções incorretas. Então, nesse vídeo, eu coloquei tudo que você pode e tudo que você não pode, crase no plural. Bom, lembra que nós aprendemos que crase tem a ver com regência e artigo? Sim, primeiro tem que saber a regência. Se o termo anterior pede preposição. E se o termo seguinte aceita artigo, lembra? Então a gente continua com aquele raciocínio. Veja, primeiro eu verifico se o termo anterior pede preposição. Vamos ver se o verbo obedecer pede preposição. Vem, ó. Quem obedece, obedece, aí eu coloco o masculino ao lado do verbo, ao regulamento, obedecia ao regulamento, obedecia ao menino. Sim, ele pede preposição. Então, de um lado, eu verifico que o termo anterior pede preposição. E agora eu verifico se o termo seguinte aceita artigo. Vamos ver se o termo seguinte aceita artigo? Qual é o mecanismo que eu uso para saber se o termo seguinte aceita artigo? Eu começo uma frase com a palavra. Vamos ver. Ó, na função de sujeito. Vamos ver. Ó, as ordens são boas. Sim, aceita artigo. Tá. Veja. Estou fazendo aquele teste para ver se o termo seguinte aceita artigo. Por quê? Porque de um lado eu tenho que ter um termo que peça a preposição, do outro eu tenho que ter um termo que aceite artigo. Observe que eu poderia também, ó, dizer ordens são boas. Ó, eu posso dizer isso das duas formas. As ordens são boas e eu posso dizer ordens são boas. Veja aqui, antes de plural. Percebeu isso? Ó, vou marcar isso aqui para você. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é plural. Veja. Antes de plural, é muito comum o artigo ser facultativo. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu uso o artigo, eu uso porque eu quero especificar. E quando eu não uso, eu uso porque eu quero generalizar. Ó, coloque assim para você não esquecer, ó, com artigo, sentido específico. Mas eu também posso dizer só ordens. Aí eu vou dizer assim, ó, sem artigo. Sem artigo, quaisquer ordens.
eu estarei generalizando. Sem artigo, sentido geral. Ora, posso ou não posso ter essas duas leituras? Posso. Então, o artigo é facultativo. É por isso que eu tenho as duas opções. Consegue ver? É isso. Por isso que antes do plural, eu posso as duas. Eu posso só... Ó, então venha comigo, ó. Agora eu vou te levar para cá para a gente fechar o raciocínio das opções corretas. Vem. Eu posso dizer, obedecia às ordens com acento no plural? Posso. Por quê? De um lado, eu tenho um verbo que pede preposição. Quem obedece, obedece ao menino, ao regulamento. Do outro, eu tenho o artigo as. A preposição mais as, artigo, acento no as. Nesse caso, eu estou dizendo, obedecia a ordens específicas. Mas eu também posso dizer obedecia. Bom, quem obedece, obedece a. A preposição aqui é obrigatória. Só que aqui eu não estaria utilizando o artigo, sem artigo. Posso, posso. Nesse caso, esse a seria só preposição. Ora, agora o que eu tenho é um sentido geral. Quaisquer ordens. Pegou? E aí, eu te digo que fica aí a dica. A troca de uma forma pela outra faz o quê? Mantém a correção gramatical? Sim. Mantém? Mantém. Posso usar as duas? Posso. As duas são corretas? Sim. Lindo. Dri, a troca de uma pela outra, se num caso eu usei o artigo e no outro não, então a troca de uma pela outra mantém o sentido? Não. Altera o sentido. Que é o mesmo que dizer semântica, relações semânticas. Ora, por quê? Você acabou de ver. Num caso, eu estou especificando as ordens. No outro caso, eu estou dizendo quaisquer ordens. Tudo bem? E se a banca me pergunta da coerência? Mantém a coerência? Mantém. Só entenda que manter a coerência é diferente de sentido. Coerência é lógica. Fica aí a dica final, tá bom? Tudo depende do que vão te perguntar. Se perguntarem da correção gramatical, certo. Se perguntarem do sentido, muda o sentido. Por quê? Sentido específico, sentido geral. Tudo bem? Quaisquer ordens. Tá. Agora, quanto à coerência, é lógica. Pode mudar o sentido? Pode. Mas isso não quer dizer que vai mudar a coerência, alterar a coerência. Não, a coerência não altera, porque alterar a coerência é ficar sem coerência. E nos dois casos, embora o sentido mude, a coerência é mantida. Nos dois casos, com ou sem artigo, eu tenho coerência. Fica aí a dica nas questões de reescritura, portanto. Tá bom?
Tá, e aí para fechar o vídeo, então entenda que neste vídeo você está resolvendo crase no plural. E você está vendo que crase no plural tem a ver com artigo. Na verdade, regência e artigo. Você acabou de ver que antes do plural, como na maioria das vezes o artigo é opcional, dependendo do sentido que se queira dar, você pode usar o artigo ou não, lembra? Se o artigo é facultativo, quando eu uso, eu estou usando para especificar ordens específicas. Quando eu não uso, quando eu suprimo o artigo, eu estou generalizando. É por isso que nas questões de concursos você vai ver que tanto faz as bancas aceitam com artigo ou sem artigo. E se na questão de prova te perguntarem da reescrita, você já tem isso aqui organizado. O que é a reescrita? É a troca de uma pela outra. Se eu posso as duas, tá, posso. Então, a troca de uma pela outra vai gerar o quê? Aí eu coloquei aqui para você. Tudo bem? E aí, agora, com isso, a gente vai para aquilo que pode, já vimos, agora aquilo que não pode. O que eu não posso antes do plural? Antes do plural, eu não posso duas coisas. E agora você vai entender por quê. Antes do plural, tá vendo aqui? Ordens. Bom, de um lado, eu tenho quem obedece, obedece a. Preposição, não tem? Tem. Só que do outro, ordens é plural. Ora, eu não posso usar antes do plural o artigo no singular. Então, esse é o primeiro erro. Opções incorretas. O primeiro erro é usar crase no singular antes do plural. Daí aquele, né? Antes do plural, crase no singular, nem a pau. E o que eu não posso, esse aqui cai geral. É muito comum esse aqui em prova. Eu não posso. Então, ó, drill, o que eu não posso? Vou traduzir as opções incorretas. Não posso. Crase no singular. Antes do plural, tudo bem? Foi o primeiro caso aí, errado. Esse aí é famoso. E o segundo, que cai muito porque ele não é tão famoso. O primeiro é famoso, todo mundo sabe. O segundo, né? O que mais eu não posso? Tá vendo isso daqui? Obedecer às ordens? Esse as aí no plural, ele só pode ser o quê? Artigo. Esse as no plural, ele é o quê? Ele é um artigo. Quando eu uso só o as, sem acento, significa que faltou a preposição. Entendeu? Por isso, essa é a segunda opção incorreta. Ó, vou traduzir o que eu acabei de falar. Segunda opção incorreta é só artigo as. Por quê? Erro de regência. Vou escrever aqui que é para você não ter recaída sozinho depois. Ó, faltou a preposição. Entendeu? Pronto, falei tudo. São duas coisas que você não pode. Você não pode crase no singular antes do plural e você não pode só o artigo as. Agora matamos. Estou preparado, Dri, para encarar qualquer embate de crase no plural. Eu já sei o certo, já sei o errado e já me preparei para as questões de reescrita. Já sei o porquê de cada errado, já sei o porquê de cada certo. Agora, você vai comigo. Coloquei aí para você, para fechar o vídeo, 8 frases retiradas de provas de concursos, em que você vai julgar aí cada uma delas quanto ao uso do acento grave. Agora você pode fazer um estrago. Claro que eu estou fazendo devagar. Depois você vai fazer isso rápido. Estou fazendo devagar, que é para você aprender.
Então, eu vou continuar agora nesse final fazendo devagar. Mas daqui a pouquinho você vai ter internalizado o raciocínio, tá bom? Então, vou devagar com você. 1. Eu tenho que julgar se cada frase está certo ou errado. Bom, aí como eu faço? Bom, primeiro, eu tenho que pensar na regência. 1. Pense na regência. Vou ao verbo. Regência, eu começo olhando para o verbo. Dedicou sua vida a. Primeiro eu vejo se o verbo pede preposição. Dedicou sua vida ao menino. Coloquei menino ao lado do verbo. Quando eu coloco menino ao lado do verbo, isso é uma manobra, um macete para ver. Ó, dedicou sua vida ao menino. Que o verbo pede preposição. Tá bom. De um lado, então, eu tenho a preposição a de dedicou. Do outro lado, eu tenho plural. Plural, crianças abandonadas. Ora, nesse caso, eu quero ver se esse A tá certo. Como eu faço? Eu vejo que esse A é só preposição. Tá certo isso? Tá certo. Tá, Adri, por que é só preposição? Porque se veio sem o artigo, escreva tudo agora, vá. Sem o artigo, quer dizer que são quaisquer crianças. Quaisquer crianças abandonadas. Entendeu? O que se queria aí era trazer um sentido geral. Quaisquer crianças. Quaisquer crianças. Crianças em geral. Todas as crianças. Tá lindo. 2. Era favorável às propostas do diretor. Tá certo ou errado? Bom, primeiro eu vejo se o termo anterior pede preposição. Aí eu começo pelo era. O verbo pede preposição? Não. Tá, então não é o verbo, é o nome. Tá vendo que regência é assim? Ó, regência, primeiro a gente vê se o verbo pede preposição. Mas não é só verbo que pode pedir preposição, o nome também pode, tá? Então, nesse caso, é o nome, tá bom? Você viu o que eu faço? Eu faço assim, devagar. Era favorável, agora é o favorável que tá pedindo preposição. Ao menino. Aí eu vejo que o favorável pede preposição. Do outro lado, eu tenho as artigo de propostas. Pode isso? Pode. Linda, certa. Nesse caso, usou-se o artigo. Com artigo quer dizer o quê? Ó, vou escrever a última vez que eu vou escrever, depois eu não preciso mais escrever. Com artigo quer dizer que são propostas específicas do diretor. Não são quaisquer propostas, são propostas específicas do diretor. Pegou o jeito? Peguei, pronto. As duas estão certas. Agora vamos, 3. A pesquisa se refere às obras medievais. Primeiro eu vejo se o termo anterior pede preposição. Quem se refere ao menino. Tá, o termo anterior pede preposição. Quem se refere a. Tá bom. Tá, agora eu tô vendo que esse as antes de obras é só artigo. Só o artigo pode? Só o artigo não pode. Não pode. Está errado. Errado. Por quê? Erro de regência. Faltou a preposição. É assim que você raciocina em prova. Por isso que está errado. Esse as aí é só um artigo. A frase 3, errada, portanto. Posso seguir? 4. O relatório alude a várias barragens que estão vulneráveis. Peraí, devagar, vou devagar. Primeiro eu vejo se o termo pede preposição. Quem alude, alude ao menino. Alude ao menino. Sim, ele pede preposição, preposição a. Agora eu vou ver o que eu tenho depois, ó. Várias barragens que estão vulneráveis.
várias barragens. Barragens no plural, acento no singular, nem a pau. A frase 3 está errada. Erro, erro. Tá bom. Agora, vamos corrigir? Como é que ficaria correta? Aí, aos poucos, você vai aprendendo, entendendo o erro e até melhorando a frase. Vamos melhorar essa frase? O que seria o certo aqui? Vamos ver se esse termo aqui aceita artigo? Várias barragens. Vamos ver? Como é que eu faço para saber se o termo aceita artigo? O que eu faço? Eu começo uma frase com essa palavra, nesse caso, várias barragens, e vejo se aceitaria artigo. Ó, vou fazer isso aqui no cantinho, ó. Várias barragens são boas. Fale sempre assim, são boas. Na hora que você for formular a frase, formule assim, ó, são boas. Consigo colocar o artigo as várias barragens são boas? Não. Você conseguiria? Não. Por quê? Não faz sentido. Porque várias barragens é indefinido, quaisquer. Se eu colocar o artigo as várias barragens são boas, não fará sentido, a frase ficará errada, porque eu estou falando de várias. Isso é um pronome que generaliza. Se eu coloco o artigo definido, eu estou definindo algo que não pode ser definido, porque está no sentido geral, várias. É por isso que o certo seria sem artigo. O certo seria o relatório alude a só o a. Várias barragens. Entendeu? O certo seria só preposição. Porque mesmo, Endri, tô tendo recaída, porque isso aqui é um pronome indefinido que não aceitaria o artigo. Definido. Então, nesse caso, apesar de ser antes do plural, eu não poderia usar o as, que eu usei aqui, ó, por causa do pronome indefinido. Eu poderia usar só a preposição. Bora, 5, vem, ó. A Constituição reconhece aos povos o direito às terras que habitam. Tá, primeiro eu vejo se o termo anterior pede preposição. Quem reconhece, reconhece alguma coisa a alguém. Beleza, não é esse reconhece que está pedindo preposição, essa preposição não. Ó, as terras está ligado a direito. Consegue ver? Direito às terras, tá bom. Direito pede preposição? Sim, direito a. Direito ao menino. Direito ao usufruto. É só colocar masculino ao lado do direito, ó. Direito a, direito ao menino, direito ao usufruto, tá bom. Terras aceita artigo? Sim. As terras são boas. Tá bom. Então, a preposição mais as artigo, a frase está certa. Item certo. Aí você vai fazendo cada vez mais rápido. Não costumava ir a festas de aniversário. Crase no singular antes do plural, nem a pau. Erro. Aí, agora você sabe explicar por quê. Por que está errado? Porque, de um lado, quem vai a ir ao menino, ir ao clube. Do outro lado, festas está no plural. Se está no plural, eu não posso usar acento no singular. A frase está errada. Dri, poderíamos corrigir? Sim. Vamos corrigir? Eu posso dizer, não costumava ir às festas de aniversário específicas ou a só preposição, festas de aniversário em geral. Então, ó, posso usar preposição mais artigo, festas específicas, ó, festas específicas de aniversário, ou festas de aniversário em geral, quaisquer festas. Essas seriam as duas formas de se corrigir essa frase.
dependendo do sentido que se queira dar. Tá ligado? Não me submeto a ordens desse tipo. Tá, primeiro eu verifico se o termo anterior pede preposição. Quem se submete, submete ao regulamento, ao menino. É só colocar masculino ao lado do verbo. Do outro lado, ordens está sem artigo. Pode? Pode. Sentido geral. Quaisquer ordens. Entendi. Então, esse item está certo. Eu estou dizendo quaisquer ordens desse tipo. Dri, e se eu quisesse especificar? Aí você diria as específicas ordens. As ordens específicas. Entendeu? Dependendo do sentido que se queira dar, você pode usar as ou a, somente o a. Foi isso que você aprendeu. É isso aí, tô indo embora. Ó, tá certo isso daqui? Não. Por quê? Porque isso aqui é só artigo. Só artigo não pode. Não pode. Faltou a preposição. Preposição da onde? Quem se mostra atento ao menino. Atento ao menino. O termo anterior pede preposição. Entendi. Esse as aqui é só artigo. Então está errado. Dri, pode corrigir para mim? Posso. Como é que ficaria o certo? Duas opções corretas, dependendo do sentido que se queira dar. Eu posso dizer, muitos consumidores não se mostram atentos às necessidades do meio ambiente, ou só às necessidades do meio ambiente em geral, com artigo ou sem artigo, dependendo do sentido que se queira dar. Pegou? Então, eu fecho o vídeo. Dri, não entendi a 7. Não entendeu que a 7 está certa? De novo, toda hora a gente está falando a mesma coisa. Ó, antes do plural, eu posso usar só a preposição ou preposição mais artigo. Aqui é só o a. Preposição pode? Pode, certo. Entendeu? Ó, de novo. Dri, tô tendo recaída. Tá, olhe para cá, de novo. Teve recaída? É só lembrar o seguinte, antes do plural. Quais são as opções corretas? As, preposição mais artigo, ou só o a, preposição. Dependendo do sentido que se queira dar. Quais são as incorretas? A, acento no singular antes do plural, ou só o artigo as. Erro de regência. Pronto. Teve recaída? É só olhar para isso. Dri, tive recaída na 7, não me submeto a ordens desse tipo. Sei lá, não gostei. Não gostou do quê? Aí você vai lá e pensa. Ó, quem se submete a, preposição. Beleza, tá certo. Antes do plural, eu posso usar só o a? Posso. Por quê? Porque eu estou generalizando. Você não somente aprendeu, como agora você sabe o porquê. Entendeu? Então, não há por que ter recaída. Recaída aí desnecessária, tá? Antes do plural, eu posso usar preposição mais artigo ou só preposição. Não esqueça isso. O que é certo, o que é errado, tá aí no início do vídeo, tá bom? Pegou? Foi? Pronto. Fechamos. Vamos lá.